Eles sustentam essa tese, né, de que a dívida já foi quitada. No contexto nacional, o Rio Grande do Sul é um dos estados que tem uma situação mais complicada do ponto de vista fiscal. Está quebrado o estado. E até durante a gestão do Eduardo Leite, houve avanços no ajuste que o estado fez, né? Aprovou-se lá uma reforma previdenciária, enfim, algumas providências foram adotadas no sentido de reconhecer esse drama fiscal no Estado e tentar atenuá-lo. Agora, me parece que é preciso levar em conta, Fabíola, quando se discute a situação das finanças de um Estado, o contexto geral, né? Houve uma renegociação lá atrás, durante o governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, e repactuaram-se todas as dívidas dos estados. Naquela ocasião, muitos tiveram que se desfazer de bancos estaduais que serviam para maquiar a situação fiscal de determinados estados, né? Houve muita confusão entre a União e os governadores. Depois, essa renegociação feita lá na gestão do Fernando Henrique foi se deteriorando, os estados, alguns deles foram aviltando os termos da renegociação, e aí, sempre que surge a oportunidade, os estados recorrem ao governo federal pedindo novas renegociações. Está acontecendo agora, está acontecendo com Minas Gerais, está acontecendo com o Rio de Janeiro. Vários estados estão com o Pires na mão, pedindo à União que renegocie as suas dívidas, né? Então, acho que é preciso considerar esse contexto federal, né? Com toda a sensibilidade que se tenha em relação ao Rio Grande do Sul, e é preciso que haja essa sensibilidade, e ela está existindo. O governo acabou de dar uma moratória, suspendeu por 3 anos o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul e estabeleceu ali juro zero no estoque da dívida durante esse período. Então, não se pode dizer que o governo não está fazendo nada, fez alguma coisa, não é? Agora, considerar que a dívida está paga, aí pode ser que abra um precedente que outros estados vão querer aproveitar. Não sei se a União está em condições de abrir semelhante precedente. E é preciso considerar, Fabiola, que suspenderam-se os pagamentos da dívida por 3 anos e agora é preciso exigir do Estado que utilize esse dinheiro, 11 bilhões de reais, 12 bilhões se considerarmos os juros que também foram suspensos, né? Isso precisa ser aplicado na gestão da crise, né? Então não abriu, não é um liberou geral. Há um reconhecimento de que o Estado vive uma emergência climática e precisa de recursos Você para acha que é um enfrentá-la. exagero suspender, então, Josias? Você acha que Eu assim. não suspenderia, Fabiola, porque é preciso Até para a gente considerar. não confundir, suspender é o É, que eles estão fazendo, quitar a não, dívida. suspender o que o governo fez, né? O que eu acho que é inadequado é você simplesmente considerar que a dívida está paga, né? Acabou. Porque aí você abre um precedente, outros estados vão levantar a mesma discussão. Então, é preciso considerar que a realidade fiscal da Federação Brasileira, né? Então, não é hora para aproveitar um drama climático real que submete o povo gaúcho a um suplício sem precedentes, aproveitar isto para considerar que a dívida está simplesmente paga e dar de barato que não há pendências do Estado com a União, acho que é demais, Fabiola. É preciso considerar o contexto nacional. Outros estados estão também com pendências junto à União. Essa dívida foi, insisto, renegociada durante a gestão do Bolsonaro, ainda pelo atual governador, o Eduardo Leite, né? Então não dá simplesmente para passar uma borracha e dizer que a dívida não existe. É preciso reconhecer a emergência, fazer o que o governo federal está fazendo, suspende o pagamento da dívida, 3 anos, concede, na Mas prática está sendo concedida uma anistia dos juros durante esse período, e aí, muito bem, se for necessário algum esforço adicional, que se faça. Agora, passar uma borracha na dívida não me parece o mais adequado, não, Fabiola. o Ronilson, pelo jeito, concorda também, tá aí querendo falar, É, Ronilson. eu concordo, eu acrescentaria duas coisas. Acho que um é o elemento, o cuidado com esse momento político, porque essa pressão que vem com o apoio da OAB, ela pode, inclusive, criar um clima extremamente hostil com relação entre o governo federal e o Rio Grande do Sul, e o povo do Rio Grande do Sul, porque começa a construir uma ideia de que o governo federal está fazendo resistência em fazer algo que é crucial para a recuperação do Estado, como se isso fosse simples e possível. Então, você joga para o governo federal
você aproveita o momento, que com muitas aspas e muito respeito, mas você aproveita o momento, usa o momento para jogar esse nível de responsabilidade para o governo federal, de que ele teria condições de anular a dívida, mas ele não quer, porque simplesmente não quer, e é o que o Estado precisa para poder se recuperar. Se isso não for colocado, divulgado, pressionado com muito cuidado, ele só aprofunda essa possibilidade de hostilidade, de conflito e de conflito que pode acontecer no meio de toda essa tensão política. E a outra é que não é razoável imaginar que a OAB tem 90 anos de história, quase um século, é muito séria, ok? Mas tem muita gente séria em muitos estados, inclusive no governo federal. Não é razoável você imaginar que a OAB fez um trabalho contábil incrível para poder dizer que essa anulação não tem impacto no país, não tem condições de transformar a questão da dívida pública num oba-oba, quando você tem outros especialistas, outras vozes, outras análises que dizem exatamente o contrário. Então, tem um pouco de bom senso aí no sentido dessa pressão, porque a coisa não é tão simples como o governo simplesmente não querer e poderia simplesmente anular como se isso não tivesse nenhuma consequência. A OAB é séria, mas muita gente séria também está olhando para isso como os riscos e as possibilidades do que é possível fazer. Não por acaso é um reconhecimento dessa iniciativa. Não é pouco essa suspensão com tempo suficiente para ajudar na reconstrução do Estado. Muito bom, Ronilson. O pessoal aqui falando, ó, Ronilson sendo sensato, colocando os pingos nos i.